Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão das vanguardas europeias, então será uma aula mais rápida, só uma revisão, né? Então, nós temos aí a abertura da aula com algumas obras que marcaram esse período e vamos à aula. Tempos modernos, eu achei bom colocar aqui para essa abertura, porque Tempos modernos é uma sátira, né? As crises espirituais e sociais no início do século XX. Charles Chaplin mostrou assim de uma forma muito interessante essa questão e está aqui uma dica para vocês de filme, né? Esse período. Belle Époque. A Belle Époque é um termo francês que significa bela época, né? Dá para saber. E mostra o quê? Mostra o período de desenvolvimento da Europa, de industrialização, de aparecimento das novas tecnologias, como trem, bonde, avião. Nossa, eles estavam no auge. Então, tudo isso deu uma alavancada no cientificismo e as pessoas mudaram seu estilo de vida, né? A Belle Époque, do francês, Bela Época, foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. Então, esse período foi um período de otimismo, né, entre a população e entre países como França, Alemanha, Itália, Reino Unido, né, e outros países também. Aproveitaram esse período. No âmbito tecnológico surgiram inovações assim impressionantes para o momento. Hoje a nossa tecnologia é outra bem diferente, mas nesse período a fotografia, né, nesse estilo que nós estamos vendo aqui, a fotografia, o bonde, o avião, carro, né, o automóvel e o gramafone, o telefone totalmente era um telefone super moderno, esse daí, né, que nem sonhava com o celular. Então, se você vai fazer uma redação, por exemplo, que o tema é voltado para tecnologia, você pode fazer, né, esse paralelo com a tecnologia da época das vanguardas europeias, né, da Belle Époque, e você vai fazer esse paralelo com a tecnologia de hoje. Então, você pode fazer isso e você vai estar usando um conteúdo que o Enem gosta muito, que é vanguardas europeias. Vocês sabem que todos os anos aparecem questões sobre as vanguardas europeias e é por isso que eu estou fazendo essa revisão. As palavras de ordem eram sofisticação, euforia e progresso, valores exaltados pela modernidade. Então, essas inovações, elas influenciaram muito as artes. E aí, os pintores, por exemplo, passaram a pintar de uma forma que não precisava mais ser a forma real, o desenho realista, né? Que o desenho só falta falar, porque representa muito bem aquela pessoa, aquele ser que ele está desenhando tão bem. Então, como existia a fotografia, muitos artistas disseram, bom, a realidade não precisa estar mais numa composição artística das artes plásticas como a pintura. Ele pode estar numa fotografia. Bom, aí vem a Primeira Guerra Mundial, né, 1914, que foi até 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45. Então, as vanguardas europeias, elas vão existir, vocês vão perceber que antes, né, começa antes da Primeira Guerra Mundial e termina depois um pouco, assim, algumas ainda ficam o trabalho depois, porque o surrealismo, por exemplo, na década de 20. Né? Então, aqui, 1914, nós tivemos também antes, vanguardas anteriores, porque o cubismo, por exemplo, surge em 1907. Mas aí pega esse período, né,
de pré-guerra e durante guerra, pós-guerra. Essa representação aqui, onde está escrito em francês, isto não é um cachimbo, e você olha e vê que é um cachimbo, e você pensa, como assim? Bom, ele está dizendo, eu acho essa representação aí a melhor, eu acho que vocês vão lembrar que ela aparece no filme A Culpa é das Estrelas, na blusa lá da personagem central. Realmente ele está dizendo, olha, para mim essa daí é a imagem com essa frase que melhor reflete essa mudança, né, de René Magritte. Ele diz, olha, isso daqui não é um cachimbo, isso aqui é o desenho, uma pintura de um cachimbo, mas não é o cachimbo, não é a realidade. Pronto, aí você já percebeu, né, o que são essas vanguardas europeias, é nesse rumo aí. A palavra vanguarda, ela significa aquele que vem à frente, né? O que vem à frente. Então, quando você diz, nossa, essa mulher é tão vanguardista, quando você diz, eu li Dom Casmurro e Capitu é tão vanguardista, uma personagem tão vanguardista, ou seja, está à frente do tempo. E aí nós temos os principais movimentos europeus, né? Que foi o futurismo, 1909, o futurismo de Marinetti. Vem o expressionismo, em 10, e vem cubismo, em 1907, dadaísmo, em 1916, e o surrealismo, em 1924. Então, você percebe aí, né, ó, antes da Primeira Guerra Mundial, nós já temos aí o cubismo, né, nós temos o futurismo, o expressionismo. Durante a guerra, a gente vai ter aqui o dadaísmo, e pós Primeira Guerra, o surrealismo. Então, o futurismo é o manifesto futurista que teve como líder Philippe Marinetti, né, esse rapaz aí da foto, e ele propunha uma ruptura total com o passado. Era a questão de demolir, destruir tudo. Então, eles exaltavam o quê? Exaltavam a velocidade, o progresso, a coragem, a audácia e a revolta, o soco e a bofetada. A guerra é a única higiene do mundo. Olha o que eles diziam, a guerra é a única higiene do mundo. Pregava a demolição de bibliotecas e museus, né? Museus para eles não existia. Por quê? Porque eles queriam acabar com todo o passado. Então, museu era uma palavra inimiga. Além de combater o moralismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Era assim que eles viam, né? E colocavam isso na sua filosofia. Na sua filosofia de manifesto. Então, o manifesto futurista traz algumas declarações, né? Como essa 3. Até agora, como essas daí, né? Eu vou ler a terceira. Até agora a literatura refletiu a imobilidade melancólica, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a corrida, o salto mortal, o soco e o tapa. Bom, a palavra-chave para o futurismo é movimento. Essa é a palavra. Movimento, velocidade. Então, apareceu lá a questão que envolva velocidade, movimento, a resposta vai ser futurismo. E aí eu coloco aqui para vocês vários pontos aí do manifesto futurista, né, que foi muito importante para esse período. E nós temos os fundamentos filosóficos, que é a higiene do mundo, né, fazer essa limpeza, e só quem poderia fazer será a guerra. Dentro desses fundamentos filosóficos vem o antimuseu, a ideia de antimuseu, eles eram contra museus, claro, né, porque museu é passado. A anticultura, eles eram contra toda a cultura que já existia. A antilógica, não era para ter lógica, nada deveria ter lógica, nada. Era sem sentido mesmo, tanto que eles diziam que para a pessoa escrever, a gente não deveria usar os conectivos, era para deixar solto, para não ter sentido. Tinha o culto ao moderno, para eles isso era importante o que fosse novo, o que fosse do futuro. Eles não queriam nem presente, nem passado, eles queriam só o que ia vir de novo. Vem também a destruição da sintaxe, né? Que é como eu disse a vocês, não precisava ter sentido na escrita
não precisava de jeito nenhum de ter esses elos que nós fazemos com os conectivos, né? Então, eles deram nome a isso de imaginação sem fio, ou seja, sem conectivos. Aqui, Humberto Baccioni é um dos grandes, né, destaques desse período. E aqui nós vemos nessa obra, aqui nós vemos a presença do futurismo, mas nós vemos também aqui a presença de outras, né, de outras manifestações vanguardistas. Essa aqui para mim é o que dá mais sentido, a pessoa olhar e identificar que é do futurismo. Por quê, professora? Porque esse Giacomo Bella, ele coloca velocidade do automóvel, é o nome desse quadro. Então, essa composição aqui, você olha e você diz, nossa, e cadê o carro? Velocidade do automóvel, mas cadê o automóvel? Cadê o carro? Parece uma piada, mas o carro já passou. Esse movimento aqui, ó, é o que dá ideia de movimentação. Essa pintura assim, ó, é que dá ideia de movimentação, de velocidade. Então, palavra-chave para o futurismo: velocidade. Movimento, ok? Próximo é expressionismo. O expressionismo surgiu na Alemanha em 1910. Né? Eles não tinham preocupação com o belo e o feio, usavam cores fortes, imagens que davam sugestivas, né? Eles não diziam, eles sugeriam. Apresenta aspectos negativos da vida como dor, sofrimento, angústia, solidão. E desenvolveu-se mais na pintura, né? Mais mesmo do que nos textos, se desenvolveu na pintura. Quem são os principais representantes? Van Gogh, né? Nós temos todos os outros aí. Esse último, Edvard Munch, que é o pintor dessa obra, a mais conhecida, né? Essa daí, de Edvard Munch. Que ele diz que aqui foi utilizado cores irreais, né? Então, aqui você percebe que nós estamos percebendo aqui que o ser retratado sente algo que está expressando em sua face. E essa daqui é a imagem mais famosa desse período. E nós temos leitura em voz alta, que você percebe, né, essas cores fortes, né? Você percebe as expressões das pessoas. E eles gostavam muito de xilogravuras. Gostavam bastante, porque expressa bem da ideia, né, de expressão, na expressão facial. Aí vem o cubismo. O cubismo surgiu em 1907 com Pablo Picasso e George Braque. Então, desenvolveu-se inicialmente na pintura, caracterizou-se pela valorização das formas geométricas. Então, quando você fala em expressionismo, você lembra de quê? Você lembra de expressão, de expressar o que se sente. Né? E daí você lembra do quadro lá de Edvard Munch. Depois você, quando lembra de cubismo, você lembra de cubos geométricos, né? Então, formas geométricas. São as formas geométricas que vão definir as obras cubistas. Então, para eles, a ideia, né, do cubista era que toda obra ela é feita a partir de formas geométricas. E que quem está de um lado vê por um ângulo, quem está de outro vê por outro ângulo. Então, toda obra ela é formada em cima desses cubos, dessas formas geométricas. Essa é a obra mais famosa, né, de Pablo Picasso. É, assim, a obra mais famosa do cubismo. Ó, Violino e Uvas, também de Pablo Picasso. Você percebe que aqui tem um violino, mas ele está todo desmontado, quebrado. A gente percebe as partes dele como se fosse retirada as partes para mostrar todos os lados. Então, o cubismo é assim. É quando fica fácil de você perceber que é uma obra cubista, porque você olha para
o objeto, e esse objeto ele está todo deslocado, as partes deles estão deslocadas, que é para você poder ver todos os ângulos dele. Vem então o dadaísmo. O dadaísmo vem do Tristan Tzara, né? Tzara, se diz assim. Tristan Tzara, eu digo, mas a palavra, o nome dele se pronuncia Tristan Tzara. Ele foi o líder do movimento e ele dizia que Dada não significa nada, né? Ou significa várias coisas. Ele disse que descobriu esse nome num dicionário, por acaso, abriu e viu, e ele disse que Dada é nada, porque a obra de arte não precisa ser nada. Basta tirar do seu contexto, pegar qualquer objeto, tirar do contexto dele, do contexto natural dele, de uso dele, e colocar numa exposição que vira arte. Então, nós temos aí, né, a roda, essa roda aí, parece uma roda de bicicleta num banco, e para ele, quando ele faz isso daí, já virou arte, né? Então, é uma outra tipo de arte. É a arte nonsense. O que é isso, nonsense? A arte nonsense é a arte sem sentido. Pronto, para ele a arte não precisa ter sentido nenhum. Nonsense, pronto. Não precisa de sentido, não quer sentido. A arte para ele não precisa de explicação. Se for explicar, deixou de ser arte. Então, o dadaísmo, como eu disse, não significa nada, né, para eles, e foi uma palavra encontrada num dicionário. É a arte ready-made de Duchamp. Duchamp tem esse daí que eu já mostrei, né, e tem também outra muito conhecida, que é o mictório, né, lá que ele pega um mictório e tirado do seu local de uso, vira arte também. Esse daqui é a técnica, né, que ele utiliza. Bom, e vem eu coloquei aqui em francês mesmo. E ele vai mostrar para nós o que é um poema dadaísta. E como é um poema dadaísta? Ele diz o seguinte: você pega várias palavras de um panfleto, de um jornal, de uma revista, corta as palavras, coloca dentro de uma sacola, agita, né, a sacola, e depois vai tirando uma por uma palavra de forma aleatória e pronto, você terá o seu poema. Você vai colando ou vai escrevendo as palavras que você for retirando. Você já está sabendo que não vai aparecer sentido de nada com nada, mas como eu disse, essa arte é a arte nonsense, sem sentido, não precisa ter sentido. E vem o último, o surrealismo, né, que nós vamos ter aí uma discussão dentro do dadaísmo e logo será formado o surrealismo. Eu escolhi essa obra aqui de Miró, eu sou fã de Miró. Sempre nas obras de Miró, ele gosta muito dessas cores, e sempre tem um olho, você pode procurar que tem um olho escondido, ou mais de um, né, assim, nas obras dele. Aqui mesmo nós já conseguimos ver dois, ó. É o estilo dele. O surrealismo é um movimento artístico e literário surgido primeiramente em Paris, né, nos anos 20. Este movimento seria inserido no contexto das vanguardas que viriam definir o modernismo, reunindo artistas anteriormente ligados ao dadaísmo, como eu disse a vocês, né? Houve aquela quebra. E, posteriormente, expandido para outros países. Então, esse surrealismo, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com a arte do inconsciente. Tudo ligado ao psicológico, né? É a negação da lógica racional, imagens retiradas do seu contexto, que vocês percebem que é a mesma lá do dadaísmo, né? E é o que ele mostra aqui, ó. O sol saindo de dentro de um ovo. Então, está tudo fora do contexto. Só que eles mostram fora do contexto de uma forma estranha. O surrealismo é um estranhamento, né? Aí tem também a impressão espacial,
Há muitas obras em que as pessoas aparecem voando, né, do surrealismo, para nos dar uma ideia de ilusão ótica. Vem as pinturas ambíguas, que são essas que você tem, né, mais de um sentido para elas, está mais de um sentido. Elementos em metamorfose, em transformação. E, claro, a palavra que define o surrealismo, que é a palavra onírico, ou seja, está ligado ao sonho, a exploração do universo onírico, do sonho. As pinturas são como se fosse um sonho. E como nós sabemos, o nosso sonho não tem sentido. Né? Então, o surrealismo foi fortemente influenciado por Freud, e o Freud trabalha com essa questão do inconsciente, né? E vai aparecer tudo isso lá no surrealismo, toda essa ideia da psicanálise, da atividade criativa em cima desse inconsciente. Os principais representantes são esses daí. Nós estamos vendo aí o René Magritte, que nós vimos lá no início do cachimbo, né? Isso não é um cachimbo, é a obra dele. Juan Miró, que eu sou apaixonada. Salvador Dalí, que é o cara desse momento. É o que nós conhecemos o maior número de obras, né? Pelo menos é o que nós mais estudamos, é o que mais se cobra de Salvador Dalí. E nós temos na literatura André Breton, né? E temos também no cinema, essa representação no cinema desse surrealismo, né? Desse estranhamento. O surrealismo eu defino com essas duas palavras. Estranhamento, é aquela imagem que você percebe um estranhamento, né? Que está fora da realidade completamente e que lembra um sonho. Então, o surrealismo, o Manifesto Surrealista, foi lançado em Paris em 1924, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, desculpa, né? Que vai de 14 a 18. Por André Breton, um ex-participante do dadaísmo que rompera com Zará. A arte do sonho, do subconsciente, da não-razão, da influência freudiana. E aí nós temos o surrealismo, né, que essa obra aí, A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, é uma das imagens mais conhecidas do surrealismo, de Salvador Dalí. Aqui é Juan Miró, como eu já disse a vocês, ele trabalha com esse estilo, né, já tinha mostrado outra obra dele. Aqui, Carnaval de Arlequim, nós podemos procurar um olho que nós vamos encontrá-lo aqui. Por quê? Porque na obra dele, sempre ele gosta de fazer isso. E, para terminar, nós vamos terminando aqui com um poeminha surrealista. Gostaria, querida, de ser inesperado, como a madrugada amanhecendo à noite. E é engraçado também, como um pato no trem. É de Milor Fernandes, é brasileiro, é nosso e é baseado lá nas vanguardas. Poeminha surrealista, que nos dá uma ideia de sonho com ambiguidade, com uma mistura aí sem sentido. Então, nós temos aí o surrealismo. Bom, eu espero ter ajudado vocês a clarear mais o conhecimento desse período, né? Com essa revisão. E fica aí no canal para que vocês possam tirar qualquer dúvida futura, ok? Um abraço.